Bem-vindos! Neste podcast gostaríamos de vos falar sobre Social Stories, ou histórias sociais em português. Uma ferramenta prática para tornar as situações ou rotinas sociais claras e previsíveis para todos os alunos. Quer trabalhe com crianças pequenas, alunos com necessidades especiais, imigrantes ou simplesmente com um grupo diversificado. As histórias sociais podem ajudar a promover a inclusão. Neste podcast vai descobrir o que são histórias sociais e como as utilizar. Uma história social é uma história simples que descreve uma situação social e explica o que se pode fazer nessa situação. A história descreve uma interação social, uma competência que alguém precisa de aprender ou um conceito abstrato. Combina um texto estruturado com fotografias, imagens ou pictogramas. A história pode conter bastante informação, o que as pessoas fazem, pensam ou sentem, a sequência de um acontecimento ou sinais sociais importantes e o seu significado. Dá resposta às perguntas: o quê? Como? Onde? Quem? Quando? E porquê? A propósito, sabia que as histórias sociais são uma marca registrada nos Estados Unidos? Carol Gray, a criadora, desenvolveu um método que consiste em 10 passos com diretrizes adicionais sobre como descrever uma história social. O principal objetivo das histórias sociais é garantir que as pessoas compreendem melhor o seu ambiente social. Proporcionam clareza, que eu também traduziria por explicitação, previsibilidade e segurança. Imagine, o seu melhor amigo casa com alguém de uma cultura diferente. É convidado para uma festa num país estrangeiro. Quer causar uma boa impressão, mas não conhece os costumes. O que é que se veste? Como é que se cumprimentam as pessoas? Como é que a festa decorre? O que é que se espera de si? Acaba por se encontrar numa situação social que lhe causa bastante stress. Não seria bom se alguém lhe dissesse antecipadamente como vai ser a festa? É exatamente isso que uma história social tenta fazer. Tornar claro o que se pode esperar de uma situação que não é familiar. Uma história social não só aumenta a compreensão, como também pode reduzir o stress e a ansiedade. Imagina uma criança que vai ao dentista pela primeira vez. Ela já ouviu de outras crianças que aquilo não é um sítio divertido. Então, pode ajudar a saber e ver como é um dentista, o que é que o dentista vai fazer e o que é esperado de si. Originalmente, as histórias sociais foram desenvolvidas para pessoas com autismo. A maioria das pessoas aprende a compreender o seu ambiente olhando para os outros. Desta forma, aprendem a avaliar uma situação social. Para as pessoas com autismo, esta forma intuitiva de aprender é mais difícil. Existem muitas regras não escritas que não são facilmente apreendidas. Pode ser útil clarificar explicitamente as situações e compreender as expectativas através de uma história social. Também pode fornecer ao leitor uma visão dos pensamentos, sentimentos e comportamentos de outras pessoas. As histórias sociais são úteis apenas para pessoas com autismo? Claro que não. Uma história social pode ser boa para toda a gente. Os hospitais estão a utilizar cada vez mais histórias de caráter social para preparar os seus pacientes, jovens e idosos, para um procedimento. As histórias sociais também podem ser úteis para os estrangeiros recém-chegados, porque lhes dão a conhecer as regras não escritas de uma nova cultura. Dá-se 1, 2 ou 3 beijos quando se cumprimenta alguém, ou só se dá um aperto de mão. Num ambiente escolar, as histórias sociais são uma ferramenta útil para os alunos que se encontram numa situação nova ou que precisam de aprender uma nova competência. Uma história social pode contar o que vai acontecer durante um passeio escolar, mas também o que se pode fazer se alguém nos estiver a incomodar. Podem também ajudar a corrigir comportamentos inadequados, porque descrevem explicitamente competências sociais, como o que se pode fazer quando se está zangado. Se um aluno tiver dificuldades em compreender os pensamentos ou os sentimentos dos outros, uma história social é uma ótima forma de o ajudar a compreender. Então, as histórias sociais são mais do que uma ferramenta para os alunos com um rótulo. São histórias que proporcionam clareza, previsibilidade e paz de espírito para todos. Quer começar a escrever uma história imediatamente?
visite o nosso site accessibleschools.eu para obter inspiração e um guia para escrever a sua própria história social. Obrigado pela vossa atenção e boa sorte na construção de uma sala de aula acessível.